E aí pessoal, beleza? Vamos gravar mais um vídeo aqui. E esse vídeo eu tive a ideia de fazer a partir de uma conversa com o Washington, né? Um abraço aí, meu grande irmão. E uma dúvida que o pessoal muito tem: o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que impossibilitaria a pessoa de ter perdão, de ter salvação. E não obstante, a gente entender que não só a blasfêmia do Espírito Santo é caracterizada como está em Marcos capítulo 3, né, no momento que Jesus fala, porque tudo aquilo que é iniquidade, de certa forma, é aviltar contra a essência do próprio Espírito, e o Espírito é aquele que nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Se nós não somos convencidos do juízo, do pecado e da justiça, se não somos convencidos da obra vicária de Cristo, né? Se todo esse conjunto de coisas não estar presente na nossa vida, obviamente eu não tenho o Espírito Santo. Então, quando você vai ver estudos, que tem muito pouco, as pessoas não têm propriedade para falar isso, ou vídeos sobre o que seria a blasfêmia do Espírito Santo, eles se prendem ao texto de Marcos, né? No sentido de que você atribuir o que é do Espírito a Satanás, né? É blasfêmia com o Espírito Santo. Então os fariseus, eu estou falando algo que é um entendimento simples, os fariseus estavam ali atribuindo as curas, os milagres de Cristo a Satanás, né? Mesmo eles sabendo que era o enviado de Deus. Então eles não tiveram perdão porque blasfemaram contra o Espírito. Mas é só nesse aspecto. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que teve a vida transformada, iluminada, experimentou dos dons espirituais, pregou o evangelho e ela começa a viver uma vida de devassidão, promiscuidade, uma vida errada, né? De engano, de mentiras. Será que essa pessoa não estaria também blasfemando contra o Espírito, que um dia o renovou para a vida eterna e hoje ele está aí pisando em cima do sacrifício de Cristo, rejeitando a ação de convencimento do Espírito Santo? Como o próprio apóstolo Paulo nos alerta a não extinguir o Espírito de Deus ao qual fomos selados. Se a gente pode, através das nossas obras pecaminosas, extinguir o Espírito, isso também seria uma blasfêmia contra o próprio, porque a gente nega, obviamente, a eficácia desse Espírito, tá? Mas para iniciar o nosso entendimento e a gente não fazer como os demais, aonde não se embasa na palavra, na Escritura, vamos ler alguns textos aqui, né? E vamos começar, obviamente, pelo texto em questão, que é o mais interessante para estudarmos aqui, essa passagem, que seria, obviamente, o texto de Marcos, capítulo 3, onde o episódio é citado. Eu vou ler todo o texto, tá? É interessante isso, pessoal, às vezes não vai direto ao ponto, cara, não tem que estudar a Bíblia sempre, por isso que está essa bagunça generalizada que hoje se encontra, porque a gente não olha o contexto, não cruza os textos. Olha quantos textos eu vou acabar lendo aqui, tá? Olha quantos textos eu vou acabar lendo aqui, para vocês terem uma noção, para a gente fazer esse estudo, tá? Então não é com um versículo isolado que a gente vai conseguir entender a palavra de Deus. Na realidade você vai bagunçar, vai inventar coisas que não tem na palavra. Mas vamos lá, Marcos capítulo 3. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estava observando o securário no sábado, para acusarem. Quer dizer, Jesus no sábado, ele estava ali, né? Estava na sinagoga e tinha ali um homem com uma das mãos mirradas. Que tudo indica que os caras colocaram aquele homem ali justamente para o quê? Observando securária no sábado, se curaria no sábado. Tá junto aqui, né? Há um erro aqui ortográfico. Tá junto isso aqui, ó. Por isso que eu li errado. Se curaria no sábado para acusar. Você vê, os caras colocaram premeditadamente ali um homem doente para que Jesus curasse, para acusar. Ele está trabalhando no sábado, né? E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Então Jesus, já sabendo a intenção, obviamente, chamou o homem na presença de todos e perguntou-lhe: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Quer dizer, Jesus já sabia do pensamento deles, chamou o homem no meio e perguntou: vem aqui.
É lícito fazer mal? Óbvio que não. É lícito fazer bem? Hã? Aí eles ficaram, opa. Salvar a vida ou matar? Você vê o legalismo do sábado, né? A forma que eles praticavam. Não o sábado verdadeiro, o sábado eterno. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar da Galileia, para o mar. E seguia uma grande multidão da Galileia e da Judéia, e de Jerusalém e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinham ver com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhes tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele, e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. E subiu ao monte e chamou para si aos que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12, para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar enfermidades e expulsar demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, e aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. E a André, e ao filho, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus ouviram, saíram para prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. Aqui a gente entra. Ó. E chama-os a si, e chamando-os a si, disse, lhes por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se o primeiro não maniatar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e a toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-o chamar. Certo é que ele vai entrar em outra parte, mas vamos ler até o final, esse texto é bonito. E a multidão estava assentada ao redor dele e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis que minha mãe e meus irmãos. Eis minha mãe e meus irmãos, os que estavam junto dele. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Certo? Agora, ó. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será réu de eterno juízo. E aqui tem um grifo, porque diziam: tem espírito imundo. O que eles dizem até hoje, né? Exu, Yeshua, né? Yeshua mesmo, que muita gente usa como sendo um nome hebraico, vai bem lá. Eu já fiz vídeo sobre a questão do Talmud aí. É que seu nome e sua memória sejam apagados ou amaldiçoados. É isso que significa Yeshua. Certo? E até hoje eles dizem que Cristo tem espírito imundo. Até hoje esse povo comete blasfêmia. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Que nunca terão perdão. E é por isso que Paulo diz que mesmo que todo Israel venha ao conhecimento da verdade, apenas o remanescente se salvará. Tá? Vamos salvar Hebreus, mas apenas o remanescente. E agora que a gente finaliza o texto.
Então fica muito claro que atribuir ao Espírito de Deus, ou a quem atua pelo Espírito de Deus, espírito de imundícia ou obra maligna, comete blasfêmia contra o Espírito. Certo? E isso não tem perdão. Certo? Então hoje, quando você vê uma bagunça numa igreja pentecostal, roda, roda, pula, 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 e você diz que não é Deus, mas também não está atribuindo a Satanás. As pessoas costumam usar esse texto de forma errada. Porém, o que fica claro aqui é que você não dá vazão, não dá valor ao trabalho do Espírito Santo. Tanto atribuir coisas ruins a ele, como por outro lado também você não dá valor. E é isso que a gente aprende aqui, aonde em Hebreus capítulo 6. Uma leitura que eu já fiz várias vezes aqui, em vários outros assuntos, mas que cabe também fazer aqui. Não só a blasfêmia, mas como também extinguir o Espírito. Certo? Ser iluminado e renovado pelo Espírito e voltar ao charco de lama, ao pecado, às coisas ruins da vida, também é blasfemar, também é extinguir o Espírito Santo de Deus, aonde você não pode mais ser selado para a salvação, você perde a salvação. Será que esses homens não tinham chance de arrependimento até esse momento aqui? Será que eles não tinham até esse momento? Tinham. Só que quando eles fizeram isso aqui, disse, você faz essas coisas em nome de Beelzebul, tens espíritos imundos. O Espírito Santo ali na hora, meu amigo, olhou para aqueles caras, estou muito triste com vocês e não tem como eu voltar atrás. Isso me causa um tremor e um temor muito grande em entristecer o Espírito de Deus. Deus me livre de fazer um negócio desse. Entristecer qualquer pessoa, qualquer coisa, mas o Espírito Santo de Deus de maneira nenhuma. Vamos aqui, ó, Hebreus, capítulo... Não vou explicar os primeiros textos, só vou direto ao assunto, tá? Porque esse texto eu já expliquei muito aqui no canal, mas vamos lá. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Porque é impossível, né? É impossível, né? Essa primeira parte aqui, presta atenção, certo? É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, certo? Eles foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus, as virtudes dos séculos futuros, e recaíram. É impossível que que essas pessoas que experimentou tudo isso, foram agraciadas pelo Espírito, foram convencidas do juízo do pecado e da justiça, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao seu vitupério. Quem é o Consolador que ficou conosco para nos convencer do juízo da justiça e nos ensinar? O Espírito Santo. O Espírito Santo está tendo todo esse trabalho enquanto Cristo está lá no céu intercedendo por nós, trabalhando em nossos corações e em nossas almas. A gente vai lá e recaíram. Então é impossível que eles sejam renovados para o arrependimento. Por quê? Porque novamente lançam Cristo ao seu vitupério, crucificam novamente o Filho de Deus. Certo? Agora a gente pula para Hebreus capítulo 10, que é um complemento. E vamos lá. Ó. Isso aqui é interessante porque casa muito com Marcos capítulo 3. Por quê? Porque, capítulo 26 de Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, então eu tenho consciência do que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo é pecado, eu estou indo lá porque eu quero. Esses homens sabiam que Cristo não curava em nome de Beelzebul, em nome de Satanás. Eles falaram abertamente, voluntariamente, sabendo que não era que Cristo fazia as curas em nome de Beelzebul, em nome de espíritos imundos. Então, porque se pecarmos voluntariamente, vale para mim e para você, e depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados.
mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Certo? Ó. Quebrando alguém, a lei de Moisés morre sem misericórdia. Alguém hoje segue a lei de Moisés? Segue mesmo. Alguém tem morrido aí por descumprir o sábado, por cometer adultério? Como muitos aí que falam de lei, tem que fazer, não pode comer carne de porco. Algum desses aí tem sido morto sem misericórdia? Eu acho que não é lei mosaica que segue não, viu? São arranjos humanos aí. Só pelas palavras de duas testemunhas, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, que está escrito aqui em 2 Pedro, ou capítulo 6, crucificam o Filho de Deus, de novo crucifica o Filho de Deus, que dá no mesmo que pisar o Filho de Deus, e tiver profanado o sangue da aliança que foi santificado, com que foi santificado, lançar novamente ao seu vitupério a vergonha da cruz, e fizer agravo ao Espírito da graça. Extinguir o Espírito de Deus, pecar contra o Espírito, blasfemar contra o Espírito, é não crer na sua obra, e fizer agravo ao Espírito da graça. Certo? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Por quê? Porque ele tem poder tanto de matar o corpo quanto de lançar a alma no inferno, como Jesus fala em Mateus. Certo? Vamos lá continuar para a nossa leitura. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ó, porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo... Vamos lá? Porque é impossível que já umas vezes foram iluminados ou escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo, porém outra vez envolvidos nelas e vencidos, ou caíram de novo em pecado, tornam-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, coisa que Jesus fala lá na parábola da casa, né, onde um espírito maligno está. A casa é limpa, o espírito sai, depois a casa volta a ficar desocupada, volta a outros 7 espíritos pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo e desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao despojadeiro de lama. Imagina, o Espírito Santo nos pega com seu amor, com seu carinho, nos limpa do pecado, nos convence do juízo da justiça, lava, tira a gente do vômito, da lama, tira a gente de toda essa coisa ruim do mundo. Tô lá, livre, servo. Aí por causa de capricho, de desejos carnais, eu vou lá de novo, volto ao vômito, de novo, volto ao espajador de lama. Tem perdão? Perseverar até o fim. O próprio Jesus fala em Apocalipse: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa. Nos evangelhos, ele vai dizer que o céu é tomado à força, se faz violência para entrar nos reinos do céu. Que violência é essa? Luta contra o pecado. Certo? Vamos agora para a gente entender o porquê esse pecado contra o Espírito Santo ele não tem perdão. E o porquê a gente tem que honrar isso. Vamos lá. Desculpa, estralei os dedos. Ó. 1 Efésios, capítulo 1. Ó. Versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selado no Espírito Santo da promessa. Que promessa é essa? A promessa que Jesus falou quando em sua subida: eu vou, mas vos deixo o Consolador, ao qual vos guiará até a minha vinda. O Espírito Santo da promessa, que também está em Joel, onde o Senhor disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. A gente é selado no Espírito Santo. Então é por isso que a gente não pode extinguir e entristecer o Espírito. Por causa disso aqui. Porque se a gente fizer isso, ele se afastar e nos apostatarmos da fé, não poderemos mais voltar. Certo? Efésios capítulo 4, versículo 29, 30, 31, 32.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça ao que a ouve. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da... Se você entristece, o Espírito se afasta, você perde o selo, não vai mais para a redenção. Né? O selo aqui é guardar sábado, né? Não é. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Podemos perdoar os irmãos, como eu falei, a questão da questão de confessar. Se a gente tem que confessar nossas culpas uns aos outros, como é que a gente não pode perdoar uns aos outros? Isso eu estou falando de pecado mesmo, certo? Tem gente que acha isso polêmico, mas eu fiz um vídeo, uma live sobre isso. Eu não me recordo qual agora, mas quem se lembrar e quiser botar aí no comentário depois, eu vou pegar e vou pôr no comentário fixado qualquer coisa. Tá? E vamos lá para a nossa última leitura aqui, rapidinho. 2 Coríntios capítulo 1. Versículo 19. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado, por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Deixa eu ler aqui de novo, porque eu me perdi nessa leitura, tá? Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todos quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito, tá? uma paga, nos nossos corações. Invoca, porém, a Deus por testemunho sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Então perceberam aí o quão é perigoso a blasfêmia, ou extinguir, ou viver uma vida de pecado? É perigoso perdermos a salvação, é perigoso extinguirmos o Espírito. A blasfêmia contra o Espírito não é simplesmente atribuir às obras de Deus coisas malignas, mas também é estar no caminho da verdade e vacilar, e viver em pecado, devassidão, mentira, porfias, adultérios. É muito perigoso extinguir o Espírito, apostatar da fé. Então eu espero que essa mensagem esteja ficado bem claro para vocês. Né? Eu tentei mesmo trazer o máximo de informação dentro das Escrituras sobre os pecados contra o Espírito Santo de Deus e o perigo que isso implica em nossas vidas, e a gente tem que ter muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Gideão, eu estou em queda, eu estou pecando, não consigo, mas eu tenho temor, eu quero voltar para Deus e tal. Faça. Eu não tenho força. Cara, tem. Você precisa se esforçar mais um pouco. Se você tem consciência que você está no pecado, nem que você perca seu braço, como Jesus fala, nem que você perca seu olho, mas entre no céu capenga, mas lá você vai ser restaurado. Perca. É um chip que você tem vários contatinhos, quebra o chip. É uma rede social que tem feito você pecar, um Instagram, um Facebook, desfaça. Eu sei que é difícil, eu sou homem, eu sou carne, eu tenho meus desejos, minhas vontades, meus impulsos. Mas se você vê que o negócio está te dominando, meu irmão, não espera chegar no fundo do poço, não. Porque é difícil sair. Tá? Quebra, rasga, sai fora dessa rede social. Entendeu? Comece a aplicar seu tempo em coisas boas, em ajudar pessoas, em estudar a palavra de Deus, principalmente. Não faça nada além como base de sua vida do que estudar a palavra de Deus. É assim que você luta contra o pecado. Não é dizendo, eu vou esperar que Deus me levante. Deus já te deu o conhecimento, já te deu a palavra. Você tem noção. Você está errado. Você levante e se conserte. Certo? É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar algumas informações aí
no comentário fixado e também na descrição do vídeo, tá? Vai ter aí o canal aí do Telegram. Recomendo que vocês vão pro canal, tá? Lá eu posto outras informações. Tem os meus contatos aí, e-mail, tem o Telegram, tá certo? Se vocês quiserem entrar em contato. E também tem o nosso projeto aí da roça, onde eu tenho tentado fazer alguns vídeos. Estou me organizando aqui, né, para fazer alguns vídeos no mato e tudo mais. Quem quiser aí nos dar uma força acerca disso, pode ficar à vontade também. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, tem sugestão, pode mandar direto no Telegram ou no e-mail. Eu acho que fica melhor do que mandar aqui no... Porque os comentários geralmente pouco eu vejo, fica entrando assim, certo? Então é isso aí, galera. Agradeço a todos vocês e que essa palavra possa de fato servir de edificação aí e de entendimento para cada um de vocês. Até a próxima.